nossa mostra de produtos finais aqui das nossas oficinas criativas de soluções do nosso ano 2. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Vilares, gerente de projetos e educacional aqui do Instituto Reciclar, e hoje estou aqui com a Maria Beatriz. Olá, boa tarde. E a Bia vai estar aqui junto com a gente essa tarde toda para a gente ir apresentando, né, os projetos dos jovens da turma 2021, né? Para a gente começar aqui, eu vou pedir licença, vou compartilhar um pouquinho a minha tela para a gente entender o percurso que os jovens fizeram e o que a gente espera do dia de hoje, né? Um dia com 8 projetos. Bom, a nossa metodologia, né, das oficinas criativas de soluções, ela está muito ligada à metodologia do Design Thinking, né? Então, ela tem aí 6 etapas. A primeira etapa é a etapa de ideação, é a busca pela ideia, né, o amadurecimento dessa ideia. Os jovens eles foram provocados a linkar os ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU-Unesco, com o mundo do trabalho. Então, eles tiveram essa provocação, tiveram as ideias aí, partiram dos incômodos e das oportunidades, passaram ali pela Feira de Ideias, né? Essa Feira de Ideias, onde eles apresentaram as ideias que tiveram, e a partir daí eles passaram a ter um consultor técnico, né? Depois eles entraram na fase de planejamento, apresentaram esse planejamento num pitch, onde o seu projeto foi validado, passaram para o mão da massa para a execução, e chegamos agora nessa 6ª etapa, que é a nossa mostra dos produtos finais. Isso tudo ocorreu em 38 encontros, e nessa mostra, que hoje está no 2º dia, a gente teve 20 projetos, né? Tivemos 12 e hoje teremos mais 8 projetos, né? Contamos com 20 consultores técnicos que são voluntários de empresas parceiras que nos auxiliaram aí, conectando o projeto do jovem com o mundo do trabalho, trazendo algumas provocações, né? Além disso, nós tivemos nas 3 turmas 7 orientadores e 2 auxiliares educacionais que estiveram aí junto com os jovens, né, nessa etapa. Então, parte lá da ideação, vê quais são os incômodos, quais são as oportunidades, se aprofunda um pouquinho, apresenta isso por meio de um primeiro pitch, numa feira de ideias, apresentando as ideias, ganham um consultor técnico que acompanha o projeto, depois volta para casa, faz o planejamento, estrutura tudo certinho, passo a passo do que vai ocorrer, usa ali ferramentas como o Trello, né, para ter todo o acompanhamento desse planejamento, apresenta isso no pitch, e aí depois a gente tem o mão na massa, e agora chega esse momento que nós estamos aqui hoje, que é um momento de celebração, né? Que é o ponto final desses projetos, é um momento da gente conhecer aí a trajetória de cada equipe de trabalho, é a gente entender quais foram os impactos, se tiveram impactos na comunidade, né? É um momento da gente retomar tudo que foi feito, né? Observar como que os jovens adquiriram conhecimento ao longo dessa trajetória, como que eles conectaram as suas ideias com a perspectiva do mercado, e é lógico que o nosso maior objetivo aqui não é os trabalhos em si, mas o como os nossos jovens eles estão preparados para a vida e para o mercado de trabalho, né? Cabe lembrar também aqui que são jovens que sofreram impactos muito grandes da pandemia, né? Eles passaram aí 2 anos muito difíceis, né? Afastados da escola,
tendo aí encontros híbridos, tanto na escola como no Reciclar, no primeiro ano, né? Ainda sofreram alguns desafios, né, para concretizar o que foi planejado por conta da pandemia, né? E tiveram aí também um aprendizado do trabalho coletivo online, né? Buscando, às vezes, uma solução para o seu projeto, né? Então, às vezes, precisava falar com uma empresa, e aí acaba ficando também um pouco mais fácil, né? Isso são os impactos da pandemia. Tem a parte negativa, mas também tem essa parte positiva de estreitar um pouco mais os laços e viabilizar aí um pouco mais o contato. Bom, quando a gente fala de OCS, quando a gente fala do nosso trabalho aqui educacional, a gente tem aí uma matriz de avaliação, então a gente divide ela em duas etapas. As de habilidades técnicas cognitivas, que são algumas habilidades que a gente quer desenvolver no jovem, e a gente também pensa aí nas competências socioemocionais, nas nossas soft skills, né? Então, pensando ali nas habilidades técnicas cognitivas, né, ou que também é chamado de hard skills, a gente quer que o nosso jovem ele consiga registrar as anotações relevantes e apoiar-se nelas para recuperar o que aconteceu. Então, que eles tenham um fio condutor, né, uma compreensão do passo a passo, mas conectando uma coisa a outra, que eles compreendam as informações que circulam durante as tarefas e as atividades, né? Além disso, que eles consigam representar as ideias de forma clara e buscar outras formas de fazê-la, né, de representá-la quando ela não está tão entendível assim. Além disso, como que eles utilizam soluções criativas para resoluções de problemas complexos, né? Então, olhar para os problemas complexos e como que eles solucionam isso de maneira extremamente criativa, né? Além disso, a gente quer saber como que eles fazem uso da gestão de projetos, né? Então, se já pegaram ali e conseguem trabalhar um Trello, eles já sabem montar um cronograma, um orçamento, enfim, todas as etapas de um projeto. A gente quer também saber como que eles usam diversas ferramentas tecnológicas, né? E quais são essas ferramentas que eles estão explorando e também quais são os usos dessas ferramentas tecnológicas, que às vezes eu posso, sei lá, abrir aqui um PowerPoint para fazer uma apresentação, mas eu posso também utilizá-lo para outras coisas, como uma animação. Enfim, como que eles utilizam uma ferramenta tecnológica de maneira variada, né? E como que eles fazem, claro, uso do procedimento de pesquisas para embasar suas ideias, trazendo dados, né? Bom, além disso, a gente trabalha com as competências socioemocionais, aqui dando foco no trabalho em equipe. Então, a gente quer saber como que eles buscam soluções para os problemas por meio de negociação, como que está essa negociação deles dentro e fora das equipes de trabalho, como que eles compartilham as informações, se eles conseguem conviver harmoniosamente com o grupo, né? E se eles respeitam pontos de vistas diferentes dos seus. Bom, vamos lá, combinados do dia para a gente já aquecer aqui, né? 15 minutinhos de apresentação, a gente tem dúvidas, comentários, sugestões, críticas e apreciações exclusivas pelo link do nosso Slido, que a Bia vai ficar colocando aí direto no nosso chat. A gente tem também ali uma avaliação de feedback, que é legal, se vocês preencherem, depois aqui dentro de casa a gente consegue sentar com as equipes de trabalho para entender um pouquinho essa parte de lições aprendidas e, claro, como a gente vive aqui no Instituto Reciclar, buscando a melhoria contínua, a gente saber o que a gente precisa melhorar para cada ano a gente ter aí jovens mais bem preparados para o mercado de trabalho. E, para a gente começar, queria, então, agradecer
a presença aqui da nossa diretoria, né? O nosso presidente, Maércio, está por aí. Deia ligou a câmera, que é a nossa diretora educacional. Carlos Henrique, nosso diretor executivo. Maércio, nosso presidente, está por aqui. Estou vendo a Regina do Conselho também. Então, muita gente, né, aqui presente do Corpo do Reciclar, né? Mas queria agradecer, em especial também, os nossos parceiros e os nossos consultores técnicos, né? Que são um braço muito importante da nossa metodologia. É um diferencial tê-los vocês aqui conosco, toda a nossa equipe, e também dar uma boa tarde, uma boa sorte aí para os nossos jovens, que são os grandes protagonistas da nossa tarde, né? É quem faz aí o nosso dia acontecer de forma tão intensa e tão incrível, né? Bora, Bia! Então estamos prontos para iniciar aqui o nosso segundo dia da nossa mostra, hoje com a turma 2021, é a turma que está no segundo ano da nossa metodologia. Para quem não conhece a metodologia do Reciclar, nós temos uma formação de 3 anos, né? No primeiro ano, a gente foca na formação interna, no desenvolvimento socioemocional e de habilidades técnicas cognitivas. No segundo ano, a gente já caminha um pouquinho mais, além da formação interna, a gente já complementa com um curso técnico, né, que eles fazem nas melhores escolas de São Paulo, e também eles passam já a ter um acompanhamento de um mentor, né? A gente tem uma plataforma de mentoria muito legal, e esses jovens têm aí um acompanhamento mensal de um mentor para ter toda a guia, né? E no final do segundo ano, está finalizando o curso técnico, ou já finalizou, e está ali disponível para a nossa empregabilidade. Tá bom? E esses são os jovens do segundo ano. Vou passar a palavra para a Bia já chamar a primeira equipe de trabalho. Boa sorte! Então, vamos lá. Nossa primeira apresentação da tarde de hoje é da equipe de trabalho Recomeço. Tudo certo por aí, pessoal? Boa apresentação. Boa tarde, gente. Somos da equipe do Projeto Recomeço. Eu sou a Ellen. Meu nome é Derek. Boa tarde. Boa tarde, eu sou o Thiago. Boa tarde, eu sou a Alexia. A gente está baseado na ODS 10, com a redução das desigualdades. E linkando com o mercado de trabalho, a gente acredita que, através disso, a gente possa reduzir a desigualdade, inserindo as pessoas dentro do mercado de trabalho e dando novas oportunidades para ela, tanto na área financeira, tanto na área de aprendizado, que é o nosso objetivo. Então, um problema que a gente observou bastante no nosso dia a dia, perto da gente, familiares, conhecidos, foi o desemprego durante a pandemia, né? Pode passar. Isso aqui é um gráfico mostrando antes da pandemia e pós-pandemia, durante a pandemia, né? E vocês podem ver que em novembro, dezembro e janeiro de 2020, a gente beirava 12 milhões de desempregados. E em fevereiro, março e abril de 2021, a gente chegava quase em 15 milhões. E o nosso propósito é justamente ajudar essas pessoas. Boa tarde, meu nome é Luiz. Eu vou falar um pouco sobre as metas. A gente tinha como meta inicial selecionar e explorar conteúdos relevantes para estar preparando 7 pessoas para elas conseguirem reingressar no mercado de trabalho de forma independente. Mas a gente passou essa meta para 10 pessoas porque o projeto acabou crescendo mais do que o esperado. Pode passar. O nosso objetivo era produzir um site que vai ter conteúdos preparatórios que são produzidos por nós mesmos, e depois conteúdos a gente quer auxiliar as pessoas à busca por empregos. Eu vou falar um pouco sobre as etapas. A gente começou primeiro com a criação dos roteiros, depois a gente começou fazendo a criação dos vídeos e a criação do site, por último, a divulgação. A gente vai estar falando um pouco sobre nossos aprendizados durante essas etapas. A primeira etapa foi a criação dos roteiros. Nessa etapa, eu fiz com a Ellen e a gente aprendeu de início como
criar um roteiro. A gente aprendeu que tem que fazer a padronização dos roteiros para todos os vídeos serem uma padronização audiovisual. A gente também aprendeu que é muito mais fácil você já deixar um roteiro escrito e com a pessoa para ela ir treinando, praticando, porque assim fica mais fácil na hora da criação dos vídeos. Na parte da gravação dos vídeos, a gente aprendeu bastante, tipo, os bastidores da gravação, justamente com os educadores aqui do Reciclar. Eu aprendi, particularmente, a me expressar melhor, tipo, lendo um roteiro e aprendendo com o roteiro. Eu vou voltar o elogio. Na parte da gravação, eu também aprendi um pouco sobre como mexer com a câmera, porque a gente teve que aprender a mexer com as câmeras. A gente aprendeu também a mexer com o áudio, e eu também, como eu gravei também, eu acabei aprendendo também como me expressar melhor. Na parte de edição de vídeos, eu tinha uma bagagem já editando, então não foi um problema para mim, e eu aprendi bastante, né? Mesmo sabendo antes, eu aprendi bastante, eu aprendi a mexer com transições e outras ferramentas do Vegas. Olá, boa tarde. Eu sou o Paulo, um dos desenvolvedores do site, e vou falar um pouco sobre o site. Aqui tem a página inicial, onde mostramos o nosso diferencial, novidades que iremos postar ao longo do tempo. Aqui tem os agradecimentos, tem o Instituto Reciclar Créditos. Nós agradecemos muito pela ajuda dos dois. Aqui é o fórum, onde os usuários poderão mostrar dúvidas, sugestões. Aqui tem as dicas, o conteúdo principal, onde tem os vídeos falando sobre como criar o LinkedIn, currículo, se comportar em uma entrevista. E vou deixar um pouco para o meu outro amigo, que me ajudou bastante, falando sobre nossas dificuldades. Olá, boa tarde, eu sou o Helder, eu sou uma das pessoas responsáveis pelo desenvolvimento do site. Eu e o Paulo já tivemos a experiência de criarmos um site nos projetos do ano passado, mas durante o desenvolvimento desse site, a nossa maior dificuldade foi a parte do design, porque estávamos com muitas dúvidas nas cores que seriam usadas no site, como também as fontes que seriam usadas nas partes escritas, etc. Durante o desenvolvimento do site, optamos por utilizar as cores, as mesmas cores que estão na nossa logo. Aqui é o nosso plano de divulgação para, no caso, a gente manter uma sustentabilidade para o nosso projeto. No caso, o Wix Pro é R$40 mensal, e a divulgação do site, que estaria sendo feita pelo Google Ads, é R$90 mensal. A gente escolheu 3 meses, então vai estar saindo R$270. E no total dá R$310 tudo. Aqui é o feedback que a gente obteve sobre o site e sobre o nosso projeto. Só de ressaltar que a nossa meta era atingir 10 pessoas, e a gente dobrou essa meta. A gente obteve 21 respostas no nosso Forms e 27 visitas no nosso site. E na maioria das perguntas, as pessoas falaram que o nosso site e o nosso projeto ficaram muito bom. Aqui são alguns comentários que a gente obteve através dos vídeos. Uma pessoa falou que estava enfrentando muita dificuldade na sua entrevista de emprego, ou para fazer entrevista, e com o vídeo da Aline, que é a nossa que fez uma parceria com nós da Credits, ela conseguiu tirar bastante dúvidas. E também outra pessoa falou que estava enfrentando algumas dificuldades para montar seu LinkedIn, e com o vídeo que a gente produziu, conseguiu fazer tudo direitinho. Bom, a gente agradece a atenção de vocês, e caso dúvidas ou se vocês queiram saber mais do nosso site, temos o nosso e-mail aqui, projetorecomeço.ocs@gmail.com. Perfeito, muito obrigado. Então, só porque a primeira equipe, a gente vai explicar direitinho. A Bia colocou aqui um link do site do Projeto Recomeço. Ali vocês podem viajar um pouquinho pelo site. No final, a gente vai mandar uma lista com todos os projetos de ontem e de hoje, né? O nosso compromisso, já travamos esse compromisso ontem. Vamos fazer uma lista para ninguém perder nada.
E a gente tem também aí o nosso link de perguntas através do Apps Lido e o formulário de feedback. E aqui a gente já tem alguns comentários no nosso chat. A Dayana Nunes dando parabéns. O Maércio, nosso presidente, dizendo boa iniciativa pessoal, ótima apresentação. Quero ver o material depois. E a Ana Paula Mota colocou, amei o projeto, muito bom, parabéns. E aqui no nosso Slido, já chegou aqui uma primeira pergunta. Como foi para vocês pensar a conexão entre os vídeos e o layout do site? Então, nós focamos mais na logo, o design do site. Aí, o resto, não sei. Nós focamos mais, na logo. O vídeo não foi, que nós precisamos de verdade para fazer o design do site. Então, não fez muita diferença. Perfeito, perfeito. E aí a gente tem aqui um comentário da Déia Almeida, que é a nossa diretora educacional, um importante apoio para quem está fora do mercado. Parabéns. E o Zé Renato, excelente trabalho, parabéns pela realização e apresentação. O Zé Renato é membro do nosso conselho aqui do Reciclar e também é da Credis. Então, bacana ter o retorno do parceiro aí também do trabalho de vocês. E tem aqui mais duas perguntinhas. Uma é, a partir de qual fonte vocês criaram os roteiros? Como que foi essa pesquisa para criar aí os roteiros das dicas? Bom, a princípio a gente pesquisou o que estava tendo de muita dificuldade das pessoas para reingressarem no mercado de trabalho depois da pandemia. A gente observou que as pessoas tinham muita dificuldade em entender como estava funcionando hoje em dia para conseguir reingressar. A gente percebeu que hoje em dia é muito mais utilizado as entrevistas pelo Meet, é muito utilizado o LinkedIn, o currículo a pessoa não leva na mão, ela leva geralmente já feito num documento e envia o link para a pessoa, ou às vezes ela imprime mesmo, e a gente partiu por isso para estar começando os conteúdos do site. Como coleta de conteúdo, a gente usou também nossa bagagem que a gente aprendeu aqui no Reciclar sobre entrevistas de emprego, sobre currículo, trabalho, e também os educadores também deram muito apoio para a gente ter o material certinho do conteúdo para poder passar isso para frente. Perfeito. E aí tem mais uma perguntinha, que é, considerando o conteúdo que vocês desenvolveram, quais 2 ou 3 fatores são os mais importantes para a recolocação, né, a colocação ou recolocação de um jovem no mercado de trabalho? O que vocês conseguem, se vocês fossem dar aí uma dica para um jovem que quer começar ou quer ser reinserido no mercado de trabalho, quais seriam as 2 dicas mais preciosas aí que vocês encontraram? Então, uma coisa que a gente trabalha bastante aqui no Reciclar é se adequar, à atualidade, né? Sempre manter o LinkedIn atualizado, sempre se adequar à tecnologia. Então, é uma dica que a gente daria muito bem, porque as empresas sempre estão de olho na internet, sempre buscando talentos por aí, né? Perfeito, perfeito. Muitíssimo obrigado à equipe de trabalho Recomeço. Então, encerramos aqui a nossa primeira apresentação do dia, né? Lembrando que, para fazer perguntas, a gente tem aí o link do Slido, que a Bia vai soltar aí para vocês, né? E sempre a gente está disponibilizando, né? Como o pitch tem essa questão aí muito rápida, né? A gente está deixando o link para vocês explorarem mais os projetos e também a gente deixa também um formulário para feedback. Então,
Se tiver alguma sugestão que a gente possa melhorar ou falar aí de algum ponto, né, a gente volta para casa, faz as lições aprendidas e busca a nossa melhoria contínua, né? Agora nós vamos para a nossa segunda equipe de trabalho. Bia, como estamos por aí? Tudo pronto? Tudo pronto por aqui. Nossa próxima apresentação é do projeto Pega a Visão. Boa apresentação, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Nós somos o Pega a Visão. A gente está aqui com a Ana Gabriela, eu, Arthur Almeida, a Evelyn Araújo, a Isabelle Gutierrez, a Laís Pereira, a Raíssa, que infelizmente teve um imprevisto, e a Sabrina Cavalcante. Boa tarde. Então, desde o início, o nosso grupo, nós sempre tivemos a mesma preocupação, que era a educação, e foi assim que nosso grupo se reuniu. Nos preocupamos muito com a questão da defasagem escolar, com a questão de o desânimo dos professores, dos alunos. E então, por ser um problema estrutural, nós não tínhamos muito o que fazer a respeito diretamente sobre isso. E aí, conversando, discutindo um pouco, nós percebemos que o reciclar poderia ser essencial, importante para a melhoria da educação. Então, decidimos fazer um plano de marketing. O nosso público-alvo são jovens de escola pública, do 9º ao 1º ano do ensino médio fundamental, e que foram os que também sofreram bastante com a questão dos 2 anos de pandemia e tudo mais. E é isso. O objetivo do nosso projeto foi organizar um plano de marketing para a divulgação do Instituto, trazendo assim mais visibilidade e motivando os jovens a terem um certo conhecimento e interesse pela área técnica de formação. E a nossa meta era conseguir levar a informação que instigasse o aprofundamento e o interesse por instituições que contribuem para o crescimento escolar e profissional de um jovem que está entrando agora no mercado de trabalho e possivelmente saindo do ensino médio. O nosso plano de marketing, basicamente, foi organizado a partir de 4 reuniões. Na nossa primeira reunião foi a iniciação e o andamento do projeto. Nós tivemos grande dificuldade de começar a estruturar ele, de conseguir colocar um engajamento perante os membros da equipe. Nós tínhamos bastante dificuldade de conseguir pensar em uma maneira de trazer todo esse engajamento para o reciclar e conseguir também se sentir motivado do mesmo jeito que nós queríamos motivar os jovens, nós também queríamos nos sentir motivados, e isso estava sendo um pouco difícil da nossa parte, por conta da rotina bem pesada. Então, a gente basicamente trabalhou com algo novo, que nunca tínhamos pensado em organizar. Então, o plano de marketing ele foi um desafio proposto por nós mesmos para conseguirmos trazer mais jovens para a área que nós já estamos basicamente atuando. Nós começamos, então, a procurar pesquisar as concorrências possíveis do reciclar. Então, uma das concorrências é o Instituto Sol. Nós comparamos visão, missão, valores, as críticas, e então, só um momento. Enfim, nós comparamos a visão, missão, valores, e, bom, as críticas é que a visão do reciclar é mais voltada a entender o público-alvo, os jovens, enquanto os doadores são preocupação do Instituto Sol. O público-alvo é muito específico e difícil de ser encontrado. Exigências exageradas em relação ao processo seletivo, passaram nas provas do Bandeirantes e Santa Cruz, que, na realidade, já é
bem mais difícil justamente por causa da escassez, da defasagem escolar que nós sofremos nas escolas públicas. Uma outra questão também, procurando concorrência e os diferenciais do reciclar, eu fui junto com alguns educadores para acompanhar o processo seletivo em uma das escolas. Eu percebi, inicialmente, a grande diferença que é apresentar um jovem realmente, apresentar um instituto, porque quando eu estive lá com eles, muitos jovens nem sequer conseguiam acreditar, não botavam fé no instituto. Pensavam que tinham que pagar alguma coisa e tudo mais, então muitos nem se inscreviam. Então, passo muito mais confiança um jovem também estar apresentando, interagindo diretamente. A partir desses fatores, a gente organizou nosso projeto e preparando uma análise SWOT para poder determinar as forças, as oportunidades, as ameaças aqui dentro do reciclar, olhando tanto como a visão do jovem como a visão do profissional que está disposto a qualificar o reciclar. Então, colocamos a boa localização do reciclar, que é um ambiente que pode adequar os jovens, que os jovens tenham a liberdade de estar aqui e aprender e também ensinar, né? Trouxemos algumas fraquezas, mas fraquezas externas e fora, que não são tão ligadas com os jovens, mas também interferem também na visão que o jovem vê o reciclar. Próximo, por favor. E com isso a gente também criou uma persona, né? A gente trouxe o Alex. Esse foi uma persona que a gente criou através de um projeto que a gente que eu e o Arthur Almeida tivemos no curso técnico de multimídia. Foi um aprendizado que a gente trouxe de lá para formar uma persona através do mapa da empatia. Então, sentamos eu e os meus colegas de trabalho, fizemos um mapa de empatia de acordo com nossas características, formando assim um jovem ideal do reciclar. Então, fizemos o Alex de 16 anos, que entra para o reciclar, os interesses deles, o que ele gosta de fazer, se é um jovem que tem interesse no futuro, quais são os interesses que levam ele a pensar no futuro dele, o que ele faz no dia a dia, que tipo de rede ele consome durante o dia, quais são os conteúdos de estudo que ele tem para poder estar aí inibindo essa defasagem escolar. No nosso processo de comunicação, tivemos a nossa segunda reunião para apresentar as ideias, e a terceira reunião a gente apresentou as propostas. O nosso plano de comunicação desenvolveu a partir de sugestões de novas formas de se comunicar de acordo com os interesses do público-alvo, no caso, os jovens, criação de novas peças com estudo de cores e design e melhor direcionamento dos conteúdos. Ao longo do nosso processo de aprendizagem e montagem do projeto, o nosso curso Jobber ajudou a gente bastante a como organizar a forma diferente de fazer, o que a gente precisava saber para colocar exatamente que a gente precisava saber para colocar no plano, perguntas que a gente podia estar fazendo para reciclar e assim por diante. Seguindo o esquema do plano de marketing, nós escolhemos uma paleta de cores para cada tipo de post que iria tanto ao feed quanto aos stories, para chamar atenção e tendo uma marca própria, assim. Então, aqui temos um exemplo sobre uma das nossas decisões, que são enquetes. Pode passar, por favor. E nelas envolvem a comunicação do jovem com o reciclar, sobre os interesses dos jovens, um momento que, chama atenção. E então, a gente trouxe um momento de leitura com a cor laranja, que é uma cor que destaca e que prende atenção. Tendo essa comunicação, a gente conhece os interesses, conhece a finalidade e
talvez até tenhamos uma chance maior de compartilhamento das redes sociais. Também tivemos a ideia de fazer o feed para o Instagram com um carrossel sobre o tema de algum livro, então teria um pouquinho da história, talvez uma ilustração sobre os personagens e um pouquinho do livro. A gente teve essa ideia para ter mais engajamento para o jovem, que vê um conteúdo mais para o adolescente do que para adultos ou... E para finalizar, tivemos a nossa 4ª reunião apresentando nosso plano de marketing, com a responsável das redes sociais, a Carol. Fomos bem avaliados e a maioria das nossas ideias vai ser usada. Agradecemos pela atenção e estamos abertos a qualquer sugestão. Estamos muito felizes pelo projeto, pelo andamento dele, também pela proporção que ele tomou e a forma como nós fomos bem recebidos. Muito bacana, parabéns pela apresentação, né, desse plano de marketing aí para o Reciclar conseguir divulgar o seu trabalho para mais jovens, né? Então, pega a visão, a Bia já colocou aqui um pouquinho o documento deles, depois todo mundo vai ter acesso no final do dia, a gente manda depois por e-mail, tem aí o link de perguntas, dúvidas, comentários, sugestões, aí exclusivamente pelo Slido e o formulário de feedbacks. Então, vamos lá para a nossa primeira pergunta. O que mudou na forma de vocês enxergarem as comunicações do Instituto após o projeto? Após a gente olhar e ver a nossa interação com o Instagram, as redes sociais do Reciclar, a gente pensou inicialmente, a gente ia modificar um pouco o processo seletivo, mas pensamos melhor e decidimos modificar um pouco o conteúdo do Instagram para poder chamar mais atenção dos jovens para conhecer o Instituto Reciclar apenas não só do Instagram, do site ou das visitas às escolas. Então, a gente decidiu trazer uma modificação onde o jovem possa ter interesse de conhecer o Reciclar, de não só apenas seguir o Instagram. Muito bem, muito bem. E temos alguns comentários. Projeto muito bem estruturado e fundamentado, parabéns. Muito legal a interação de vocês, né? O Maércio coloca, tema muito interessante e desafiante. Gostei do nosso SWOT. Legal, parabéns. E a Regina coloca, muito bom. Então, alguns elogios aí para essa segunda equipe de trabalho, que é o Pega Visão. Lembrando que nós estamos aqui com os jovens do 2º ano de formação do Instituto Reciclar, né? E são jovens que também sofreram aí grande impacto da pandemia, né? E estão aí se superando, estão com uma rotina um pouco mais pesada, reciclar, escola, curso técnico, e ainda conseguiram desenvolver esses projetos. Bia, não vou me estender muito mais. Conta aí para a gente quem vem agora. A nossa próxima apresentação da tarde é do projeto ERC Meio Ambiente. Boa apresentação, pessoal. Boa tarde, nós somos o ERC no Meio Ambiente, que são empresas, retalhos e costureiras. No canto da tela vocês podem ver a nossa logo e os integrantes do nosso grupo é a Giovana, o Essias, o Luan, o Patrick, a Samara, eu, a Sara e a Yasmin.
Para dar início ao nosso projeto, utilizamos a ODS número 15, que tem como objetivo proteger a vida terrestre. O nosso problema é o desperdício de empresas técnicas e o descarte incorreto de retalhos que prejudicam o meio ambiente. Bom, puxando o link dessa fala, antes da nossa ideia inicial era ter uma comunicação mais ativa entre as empresas e as costureiras. Fizemos algumas ligações, mas infelizmente não tivemos sucesso por esse meio. Após isso veio o nosso objetivo, que é conectar costureiras e empresas de confecção por meio de um aplicativo. Com isso, a gente promoveria doações, né, das empresas que seriam reutilizados pelas costureiras, assim dando uma renda extra para elas. Para chegarmos nesse objetivo, nós vimos o problema que é o meio ambiente. Através da ODS, que cita o meio ambiente, nós chegamos às pesquisas que dizem que é prejudicial os resíduos têxteis sendo jogados no solo, descartados indevidamente. Prejudica a água, a energia e dá muita contaminação no solo. Então, é a partir daí que a gente linka a ODS número 15 do meio ambiente com o nosso projeto de criar um aplicativo para diminuir os retalhos da empresa e do meio ambiente, retirando esses tecidos descartados incorretamente do meio ambiente. Bom, o público-alvo do nosso projeto são as empresas e as costureiras, porque eles são os dois pontos para que o projeto tenha um funcionamento. Bom, o protótipo do nosso aplicativo é uma demonstração de como ele seria caso fosse criado. Ele serviria como uma plataforma de conectar as costureiras que querem receber tecidos e empresas que querem doar. Nele contém a página inicial, tendo um logo diferente do nosso projeto, pois é o logo do produto, e tem a área de login e de cadastro, e o Saiba Mais. Pode voltar, por favor? Na imagem ao lado tem um Saiba Mais, e é onde que tem mais informações sobre de como que devemos fazer sobre o descarte de resíduos têxteis e como fazer o descarte correto. Na tela de cadastro, seriam onde as costureiras e a empresa escolheriam a opção dela. E as últimas duas imagens são o perfil de como ficaria da empresa e da costureira caso elas se inscrevessem no aplicativo. Bom, a nossa meta é disponibilizar o protótipo do aplicativo, como foi apresentado, para 7 empresas e para 5 costureiras, para que elas avaliem e saibam como funcionaria o nosso aplicativo. Para conseguir esses resultados, nós criamos dois formulários, movido para as empresas e outros para as costureiras. Nesses formulários, eles preencheriam coisas tipo como o aplicativo ajudaria, se eles usariam o nosso aplicativo, porque é um aplicativo diferente e tem uma proposta muito diferente das outras. Bom, pode voltar, por favor? Como a Samara disse, a gente criou o formulário e o aplicativo do protótipo, né? A gente fez isso para criar uma avaliação dos formulários para costureiras e para as empresas. A gente enviou para 7 empresas e 5 costureiras. Como o ramo das empresas têxteis são muito específicas, ainda não obtemos respostas. O Grupo RC no Meio Ambiente agradece a todos pela atenção. Obrigado, parabéns pela apresentação. A Bia já soltou aqui, né, o ERC, tanto o link do YouTube, como o link para fazer as perguntas e também o formulário de feedback, né, que é importantíssimo para que a gente possa retomar. Então, lembrando que as perguntas podem ser feitas ali através do nosso Slido e também, no final do dia, né, Bia, a gente vai disponibilizar um acesso a todo o material, tanto do ano 1 como do ano 2. Aércio elogiando aqui, dizendo que tema original, bem específico e apoiando tanto
o descarte pelas empresas como trabalho e renda para as costureiras. Isso que chamamos de ganha-ganha, né? Então, olha que importante aí é esse trabalho e esse aplicativo. A Deia coloca, esse projeto é muito importante, merece ser continuado. Então, vamos ver quais são as possibilidades depois de transformar esse aplicativo num protótipo. E aí a pergunta é, vocês já fizeram um protótipo de aplicativo antes? Como foi usar uma ferramenta nova se não conheciam, né? Bom, a gente nunca tinha mexido com isso antes e foi muito bom para o grupo inteiro ter essa experiência nova. E quem mexeu mais nessa parte foi a parte de TI dos meninos aqui do grupo. E isso foi muito importante, tanto para o avanço deles quanto para o nosso. Foi muito legal fazer o protótipo, e sim, foi pela primeira vez. Legal. E aí tem mais uma pergunta. Como que vocês buscaram a conexão aí com as empresas? Né? Que tipo de empresa vocês foram atrás? Como que foi esse contato aí? Nós fizemos o formulário, a gente tentou ligar antes. O nosso primeiro projeto era tentar contato direto com as empresas para que nós conseguíssemos realmente o contato delas, para ver se realmente elas topariam participar desse projeto. Infelizmente, nós ligamos e não tivemos resultado, elas não tinham se interessado tanto, se nós nos comunicamos, mas aí veio a ideia de fazer um formulário e enviar para outras empresas. Então, nós fizemos esse formulário e enviamos para essas novas empresas e estamos esperando uma resposta. Enviamos esses formulários junto do vídeo do aplicativo, do protótipo do aplicativo, e enviamos por meio de e-mails. E, como a Samara disse, estamos esperando respostas, mas acredito que dará um bom resultado. Perfeito. E tem mais uma perguntinha aqui, que é, o que vocês mais aprenderam ao desenvolver esse projeto? Eu acho que cada um do grupo adquiriu uma experiência diferente, ainda mais tendo o primeiro contato, criando um aplicativo, porque se vocês acessarem o link do YouTube, vão ver que é realmente um aplicativo funcional, você consegue acessar os botões. As pesquisas também era algo que nós não conhecíamos, tipo, tem uma lei que protege o meio ambiente sobre os tecidos, e eu acho que todo mundo aprendeu um pouco, mesmo que cada um tenha aprendido algo diferente, porque cada um focou em algo, todo mundo do grupo aprendeu algo que vai levar daqui para frente, que vai evoluir. Muito bacana, e a gente tem aqui um comentário da Fabrícia, muito bacana essa parceria entre as costureiras e as empresas. Espero que esse projeto possa evoluir. E a Ana Paula Mota comenta, tema muito original e interessante. Continuem tentando, pois vale muito a pena. Parabéns. Então, muito legal. Nós chegamos aqui à nossa terceira apresentação. Lembrando que hoje nós temos 8 apresentações no total, e no final do dia a gente vai mandar um e-mail para todo mundo que participou nos 2 dias, com os links dos projetos, que é para a gente conseguir ver um pouquinho mais a produção, né? A gente consegue ter uma ilustração dos nossos jovens, mas é muito mais legal a gente conseguir navegar pelos sites, ver aí um pouquinho esse vídeo de como seria esse aplicativo, enfim, a gente vai passar tudo para vocês, e lembrando que quem tiver aí um tempinho, quem puder colaborar e quiser, tem um formulário de feedback, vai preenchendo, que depois a gente consegue sentar com os jovens e mostrar para eles as lições aprendidas, e também, né, Bia, voltar para casa e a gente ver a nossa melhoria contínua, o que a gente precisa fazer para melhorar cada vez mais, que esse é o grande objetivo do Instituto Reciclar, né? O Instituto Reciclar tem o objetivo
de formação de qualidade. Então, se a gente está buscando uma formação de qualidade e excelência, todo ano a gente está se atualizando, todo ano a gente está ajustando para ter entregas cada vez melhores. Bia, como que está aí? Tudo pronto? Tudo certo para a nossa próxima apresentação. Teremos agora a apresentação do projeto Advenas. Boa apresentação, pessoal. Olá, boa tarde. Nós somos a equipe Advenas, um projeto formado por 6 integrantes, sendo eles Andressa, Jefferson, Caroline, Laila, Luana e Nathalie. Indo para o significado do nosso nome, a palavra que originou o nome do nosso projeto foi a palavra Advenas, que significa o que ou quem vem de fora. Mas por ser uma palavra fora do nosso vocabulário e um pouco complicada de dizer, a gente ressignificou e trocou o nome por Advenas, que fica mais fácil de falar, mas carrega um significado também. A partir disso, vimos um problema muito grande. Mulheres imigrantes refugiadas tinham dificuldade de ingressar no mercado de trabalho por diversos motivos. Um desses era principalmente o preconceito cultural, mas também por questões técnicas, como não saber fazer um currículo, um LinkedIn, e também como nos preparar para um processo seletivo. Agora, falando um pouquinho sobre dados, foram registrados em 2020 26.653 mil refugiados e teve um acréscimo de 3.093 em 2021. E atualmente residem no Brasil 1,3 milhões de refugiados. O nosso público-alvo são mulheres imigrantes refugiadas que buscam atuar no Brasil, no mercado de trabalho. E a nossa proposta era ampliar o conhecimento delas, colocando no mercado de trabalho e trazendo as habilidades culturais que ela já possui. A nossa meta era colocá-las no mercado de trabalho, fazendo uma curadoria online e trazendo a diversidade delas para colocar no mercado de trabalho também. Com isso, a gente define o nosso objetivo, que era criar uma plataforma com conteúdos que essas mulheres pudessem acessar de forma fácil, além de possuir um banco de talentos com cartas de apresentação para as empresas interessadas e realizar consultorias com essas mulheres, com temas como gestão de LinkedIn, como fazer um currículo, como se portar na entrevista, entre outros. A gente teve diversas mudanças ao longo do nosso projeto. Mudanças foram desafiadoras, mas foram muito importantes para que o projeto Advenas fosse o projeto Advenas. Até chegamos à ideia final do nosso projeto, né? A gente passou por várias ideias, como ligar mulheres imigrantes refugiadas ao mercado da gastronomia. Pensamos em oferecer cursos por meio de ONGs e também auxiliá-las a serem autônomas vendendo marmitas. Tendo nossa meta, né, a gente começou a executar o nosso projeto, que começou pela busca pelas mulheres. Nós encontramos essas mulheres por uma professora de português que repassou um formulário, e a partir desse formulário nós pudemos fazer um recorte de acordo com o nosso público-alvo. Depois disso, a gente começou a entrevistar essas mulheres, para conhecê-las melhor e também fazer um segundo recorte, né? Para que assim a gente conseguisse fazer cartas de apresentação para colocar em nossos bancos de talento. Essas cartas de apresentação nós fizemos valorizando as suas vivências, mas também trazendo um lado profissional, não um apelativo. A próxima etapa foi estabilizar o plano da consultoria. Com isso, fizemos um benchmark com o setor de empregabilidade e parcerias do Instituto Reciclar. Definimos os conteúdos, como montar um perfil no LinkedIn, como montar um currículo e como se portar em uma entrevista de emprego. Após decidirmos os temas da consultoria, selecionamos 2 das 4 mulheres para aplicar a consultoria. Escolhemos apenas 2 mulheres, pois queríamos dar a consultoria de forma precisa e profunda, podendo, assim, acompanhar o processo das 2 de forma próxima e detalhada. Alisson e Débora, elas tiveram 1h30 de consultoria, com explicações das temáticas abordadas e execução na prática por parte das mesmas.
O processo de fazer os perfis no LinkedIn, se portar na entrevista de emprego e como fazer um bom currículo nos trouxe muitos aprendizados. E um deles foi o pensamento crítico, pois podemos fazer ajustes necessários nos currículos em LinkedIn. E principalmente flexibilidade e resiliência depois de tantas mudanças nas quais conseguimos nos adaptar e de forma assertiva. Na consultoria de LinkedIn, a gente tem um exemplo, né, do perfil da Débora. A Débora foi uma das pessoas que também teve consultoria, e a partir disso a gente explicou para elas como ter uma boa foto de perfil, como ter uma ótima capa e principalmente o sobre, né, que é o principal ali do perfil do LinkedIn. Nós também queremos deixar claro que essas alterações foram feitas em tempo real. Então nós explicamos para essas mulheres e elas foram alterando ao mesmo tempo que a gente também explicava, e era uma forma também dessas mulheres tirarem todas as dúvidas que elas tinham em relação ao LinkedIn também. A gente também falou para elas serem bem detalhistas também na questão de experiências e formação acadêmica. Também queremos enfatizar de que, além dessa consultoria do LinkedIn, nós também fizemos um material chamado Autoconhecimento, Formação e Posicionamento. Esse material, ele constituía em empoderar essas mulheres e mostrar para elas o potencial que elas tinham, pois nós, o Projeto Advenas, acreditamos que o empoderamento feminino, principalmente de mulheres imigrantes e refugiadas, pode impactar elas de forma positiva profissionalmente também. Auxiliamos na gestão do LinkedIn, execução do currículo e entrevistas. E como que funcionou essa consultoria? Nós fizemos 2 sessões, uma sobre LinkedIn e outra sobre currículo e entrevista. O nosso site foi criado pela equipe para divulgação de conteúdos produzidos pela mesma, banco de talentos e conexões de empresas com as mulheres selecionadas. Com isso, nós temos exemplo do nosso site, né? Essa seria a home. Essa também é a página de sobre, que fala um pouco do nosso projeto e o objetivo que ele tem também. O próxima parte, que é o coração do nosso site também, é a parte de conteúdos, que fala um pouco sobre soft skills, LinkedIn e hard skills, é também exatamente para as mulheres, para elas verem essa parte técnica. Também temos os bancos de talentos, que falam um pouco dessas mulheres através de cartas de apresentações de formas profissionais, contando assim a vida e a experiência dessas mulheres também. Com essas cartas de apresentações, a gente tinha o objetivo de humanizar a história dessas mulheres e principalmente enfatizar o enriquecimento cultural que elas têm, que é um grande diferencial das mulheres imigrantes e refugiadas. Ao montar essas cartas, não foi um processo fácil, mas com muita determinação, nós conseguimos continuar e alcançar o nosso objetivo de fazer excelentes cartas que fossem cativantes aos leitores, que, no caso, o nosso objetivo como leitores seriam os recrutadores das empresas. E a partir do nosso produto, o site e a consultoria, pudemos então realizar a curadoria com as 2 mulheres, auxiliando na realização do currículo, LinkedIn e preparação para as entrevistas. Além de termos feito conteúdos escritos para que qualquer mulher possa ter acesso, fizemos cartas de apresentação de 4 mulheres que estão postadas em nosso site, onde a empresa poderá acessar e entrar em contato, caso tenha interesse. Como nós fizemos consultoria com 2 mulheres, a gente também teve o feedback delas. A Alison foi uma das pessoas que teve a consultoria. Ela falou que o LinkedIn e o currículo ajudou muito ela também a conhecer um pouco mais a língua portuguesa. Ela mostra o quanto que ela foi grata à consultoria e principalmente do acolhimento que ela teve de pessoas brasileiras com as imigrantes. Ela agradece muito o Projeto Advenas também. E também tivemos também o feedback da Débora, que ela falou que com o Projeto Advenas ela aprendeu muito sobre o mercado também. E ela fala que ela também teve a oportunidade de contar a história dela para outras pessoas conhecerem. Ela fala que agradece muito todas as pessoas que ajudaram ela com muita paciência, amor e dedicação também. Com isso, a gente foi além do nosso objetivo inicial e, a partir do nosso banco de talentos, a gente conseguiu uma oportunidade para uma dessas mulheres, onde ela trabalha num restaurante, um trabalho temporário, porém é válido ressaltar que nesse restaurante as pessoas sabem quando estão sendo atendidas por uma pessoa, seja imigrante ou refugiada, o que gera um networking e novas oportunidades para essa pessoa. Com isso também, nós também temos o prazer de anunciar que o Projeto Advenas não termina por aqui, porque também temos o objetivo de continuar com ele o ano que vem. Eu, Andressa, e a integrante Carolines vamos continuar com o Projeto Advenas com o objetivo de ajudar outras mulheres imigrantes e refugiadas a conquistarem também o seu emprego com o enriquecimento cultural que elas têm.
O último feedback também que a gente tem é da Bibiche, que foi a mulher contratada por nós da equipe Advenas, né, que conseguiu emprego. Ela fala que gostou muito do trabalho, que ela se sentiu acolhida e agradece o amor e o carinho que ela recebeu do projeto Advenas, pois ela conseguiu o emprego que ela tanto queria. Esse foi o projeto Advenas, nós agradecemos. E o projeto Advenas é um projeto social que empodera mulheres imigrantes e refugiadas a estarem aptas ao mercado de trabalho. Obrigado por sua atenção. Muito obrigado, parabéns pela apresentação, parabéns pelo resultado, né? Muito legal a gente ver também quando o projeto dá frutos, e para nós aqui do Instituto Reciclar, com certeza é uma emoção muito grande ver duas jovens iniciando um trabalho social aqui dentro e buscando dar continuidade, né? O resultado que já está dando frutos, quer dizer, Reciclar é uma ONG que está aí ajudando a formar aí uma nova ONG, e ver nascer esse projeto para nós é um motivo de muito orgulho. Para quem tiver dúvidas, sugestões, apreciações, comentários, está aí o nosso link, né, Bia? O link para perguntas no nosso Slido, tem aí também o formulário, e a Bia já vai soltar também o link do projeto Advenas, e que com certeza no final do dia a gente vai mandar aí para todos vocês por e-mail, tudo certinho. Bom, já tem aqui um comentário e uma pergunta. Então, sensacional o trabalho de vocês. Parabéns pela ideia e pelos resultados. E aí a primeira pergunta: como vocês se sentiram ao saber que conseguiram, de fato, contribuir diretamente para uma contratação do projeto? Compartilha com a gente como que foi esse momento aí de saber que o projeto deu um fruto muito positivo. Para nós foi realmente muito gratificante, né? Pois a gente tinha um objetivo inicial, que era empoderar essas mulheres, né? A gente até pensou em talvez houvesse a possibilidade de conseguir um emprego, mas a gente viu que isso foi resultado, né, desse empoderamento que essas mulheres teve e de toda essa construção. Então, a gente realmente ficou muito feliz e ficou muito grato, porque a gente realmente conseguiu impactar na vida de alguém de forma real. Então, a gente ficou muito feliz. Vou começar a ler aqui um pouquinho dos comentários. O nosso presidente falou: boa, pessoal, a necessidade de apoio às refugiadas é um tema muito atual, dado o aumento dessa população em nosso país. Tiago Lins diz: projeto muito bem estruturado, jovens multiplicando o aprendizado e beneficiando outras pessoas. A Déia Almeida diz: parabéns pela iniciativa, vocês já fizeram a diferença na vida dessas mulheres e vão fazer muito mais com a continuação desse projeto. A gente tem a Daiane Nunes também dizendo: parabéns, muito bom. Essa inclusão e diversidade é um tema muito forte hoje no mercado. Me emocionei. Desculpa, Rafael. Eu me emocionei de verdade, gente. Vou até abrir a câmera aqui, desculpa interromper. Eu fiquei maravilhada, porque é algo que, assim, a gente vê que não tem um custo financeiro, então não tem uma preocupação, assim, de quem vai dispor, quem vai investir. Aqui é cara e coragem mesmo, né? E aqui na Porto Seguro, quem eu venho representando hoje, esse tema ele está muito latente, né, da inclusão e da diversidade de forma geral. Fiquei muito emocionada com o projeto de vocês, com o trabalho, e muito feliz em saber que vocês vão dar continuidade. Desculpa, Rafael, interromper vocês. Imagina, que bom, né, ter uma parceira aí, a Daiane, mostrando como foi tocada pelo projeto de vocês. Fabrícia Santos diz: parabéns, pessoal, projeto bastante inclusivo e objetivo, explicado com muita clareza, sensacional. E a Ana Paula Mota diz: parabéns, ser multiplicador do conhecimento é maravilhoso, pode ter certeza que o trabalho de vocês criará mais frutos, né? E a gente tem aqui mais duas perguntinhas. Uma é: falem um pouquinho sobre como foram os contatos com as mulheres, como que elas receberam as propostas.
Nós tivemos dificuldade de chegar até essas mulheres, mas quando nós finalmente chegamos pela professora de português, essas mulheres ficaram muito felizes, porque elas estavam interessadas em aprender, elas estavam ali já aprendendo português e tendo essa oportunidade, né, de reentrar no mercado de trabalho aqui no Brasil. Elas ficaram muito felizes, se mostraram super abertas a participar do projeto e ao projeto em geral, né? Perfeito. E aí, tem mais uma perguntinha. Vocês fizeram muitas ações, né? Consultoria, revisão de currículo, carta de apresentação. Qual dessas ações vocês acham que podem ter contribuído mais para a inscrição, né? O que você acha que mais chamou a atenção delas e a busca delas pelo projeto? Nós acreditamos que o próprio objetivo de ter a oportunidade de ter facilidade de ser inserida no mercado de trabalho chamou mais a atenção dessas mulheres, né? Porque a gente não vê no dia a dia essas mulheres inseridas no mercado, a gente não vê elas representadas em nenhum lugar. Então, realmente, poder falar para elas que elas poderiam ter a oportunidade de entrar, acreditamos que foi uma grande chamativa para elas, né? A gente não fez não prometemos algo para elas, mas nós falamos que seria uma grande chance que elas teriam. Então, acreditamos que essa foi a grande chamativa que fez com que elas quisessem entrar no projeto. É isso, então, Advenas, parabéns. E a gente dá aqui, finalizando a quarta apresentação, né? A gente tem ainda mais 4 temas, mais 4 equipes de trabalho e lembrando que todos os comentários que vocês estão fazendo aqui no chat, a gente vai lendo, a gente também está disponibilizando aí o nosso Slido para facilitar, para todo mundo ter voz, ter tempo para responder as perguntas, né? E no final do dia, a gente vai disponibilizar o link com todo... Eu não canso de falar isso, né? Mas é que é para todo mundo ficar confortável, que eu sei que dá uma curiosidade, a gente já fica querendo entrar no link. Podem ficar tranquilos que no final do dia de hoje a gente vai mandar um e-mail com todos os links de todos os projetos que passaram aqui na nossa mostra de projetos de OCS 2022, tantos projetos que apresentaram ontem no ano 1 do nosso programa, né, que a gente chama de Turma 2022, quanto a turma de hoje, que é o segundo ano do nosso programa, a Turma 2021. Bia, está tudo pronto para a gente dar início aí à nossa 5ª apresentação do dia? Tudo pronto por aqui. Nossa próxima apresentação é da equipe de trabalho Oportunidade para Todos. Vamos lá, pessoal. Boa apresentação. Olá, gente. Boa tarde. A gente é da equipe Oportunidade para Todos. E para dar início à nossa apresentação, a Marli vai explicar um pouquinho sobre aí o nosso problema. Para dar início ao nosso projeto, a gente utilizou o DS número 10, que fala sobre a redução da desigualdade. E pensando nisso, a gente viu a desigualdade das empresas perante os autistas. E o nosso problema se tornou a falta de pessoas autistas no mercado de trabalho. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos mostra que 85% do público autista está fora do mercado de trabalho. E com base nisso, temos como o nosso objetivo informar essas empresas da importância da contratação das pessoas autistas, fazendo assim a inclusão desses dentro do mercado de trabalho. A partir do primeiro pitch, no primeiro semestre, atualizamos a nossa meta, pois era muito difícil o acesso a essas pessoas. E já havia uma empresa muito forte no mercado que trabalhava há muito tempo, fazendo essa ponte das pessoas autistas ao mercado de trabalho. Então, desenvolvemos um guia para atualizar as empresas sobre contratação e como adaptar essas pessoas autistas no mercado de trabalho. Sendo assim, o nosso público, que antes eram as pessoas autistas, passou a ser as empresas, para que elas possam ser atualizadas através do nosso guia.
Boa tarde, meu nome é Giovana e o nosso produto, como a Lei já falou, é um guia voltado para empresas, né, para informar as empresas sobre a contratação de pessoas autistas no mercado de trabalho. Nós pegamos esse guia e enviamos para algumas empresas e junto com o guia enviado, nós enviamos também um Google Forms, que seria para elas fazerem um feedback. Algumas escreveram, né, nesse feedback que a gente enviou o link e outras mandaram alguns e-mails. Temos aqui a empresa LGPD, que enviou nos parabenizando pelo projeto, e o Cláudio Bezerra, da empresa Dadal, que disse que foi muito importante a gente ter falado sobre as potencialidades e também sobre os desafios que as empresas vão ter com a contratação de pessoas autistas. Ele também elogiou a parte do Reciclar de fazer essa inclusão efetiva. Bom, eu vou falar um pouco sobre a trajetória. Tivemos alguns desfalques, mas não impactou na construção do nosso guia. E algumas entrevistas fizemos com a empresa DAO, como a Giovana acabou de falar, e ela contou um pouco para a gente como que uma pessoa autista se comporta dentro da empresa. E também tivemos mais outras 2 entrevistas com o Carlos, que é o nosso diretor, e mais um jovem do Reciclar, onde ele contou como que uma pessoa autista se comporta durante o dia a dia e não no mercado, não em uma empresa. Bom, agora vou contar um pouco sobre o conteúdo. Fizemos o guia para enviarmos às empresas para que elas conhecessem um pouco sobre o assunto do nosso projeto e sobre o autismo. Colocamos algumas fotos do nosso guia, como vocês podem estar vendo. O capítulo 2 aqui é um pouco sobre a história do autismo. Bom, isso foi a nossa apresentação, espero que vocês tenham gostado, e é isso. Muito obrigado, parabéns, a Bia já está aí soltando, né, o link do grupo que a gente vai mandar no final do dia, também o link para perguntas, comentários, sugestões, apreciações, críticas e o nosso formulário de feedback, né, para quem puder preencher aí, para a gente é muito bom, né? Então, vamos lá? Será que já tem perguntas aqui? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Já temos aí uma primeira pergunta, que é: como foi o processo de elaborar os capítulos que conseguiram em cada capítulo do guia? A elaboração do nosso conteúdo foi muito diversificado, né? Pelo fato da gente utilizar da nossa entrevista com o nosso diretor, o Carlos Henrique, e também a gente utilizou fontes de estudo, de pesquisa, e foi assim que a gente foi construindo o nosso guia. Perfeito, perfeito. Tem mais uma perguntinha aqui, que é: como o projeto vai impactar a vida do público-alvo? O que vocês esperam? Olha, a gente espera que daqueles 85%, né, que a gente teve na pesquisa diminua muito, né? Até porque eu acho que falta essa inclusão das pessoas autistas no mercado de trabalho, e a gente espera que o guia possa impactar as empresas também, que se sensibilize pelas pessoas autistas e comecem a pôr em prática um pouquinho que seja do nosso guia. Opa, tive um probleminha aqui no meu computador, estou um pouco perdido aqui, mas quais os principais argumentos para as empresas incluírem esse público? O que vocês elencaram aí de principais argumentos para a gente adaptar as empresas? Olha, tem uma lei também, né, que é um direito das pessoas deficientes estarem no mercado de trabalho, pelo menos 5% da empresa. Então, isso é um dos pilares para as empresas, né? Perfeito. Muito obrigado. E a gente tem 2 comentários. Um do Maércio dizendo muito bacana,
ver projetos originais que objetivam ajudar outras pessoas. Parabéns pela iniciativa e pela apresentação. A Deia diz o seguinte: parabéns pela iniciativa. O incentivo à inclusão no mercado é importante e relevante. E a Fabrícia termina dizendo assim: muito bom, para evoluir é importante incluir. É isso aí. E a gente, só retomando, né, a gente está chegando aqui, já iniciamos a nossa reta final aqui dos nossos projetos. A gente já vem para os 3 últimos projetos. E lembrando que, se vocês tiverem um tempinho para utilizar aí o nosso formulário de feedbacks, tem o link aí para vocês fazerem as perguntas, as sugestões, os apontamentos, a gente já vai lendo aqui na hora e os jovens já vão respondendo. Quem quiser também, já colocando aí no chat os comentários, a gente já vai passando também, né? Lembrando que no final a gente vai compilar aí todos os links e colocar as informações, tá? Vamos lá então, Bia. Vamos lá, tudo certo aqui para a nossa próxima apresentação do projeto Incluciclo. Boa apresentação, pessoal. Olá, muito boa tarde. Eu me chamo Tainá Chaves e estamos aqui com o pessoal do Incluciclo. Bom, a nossa equipe ela é formada por 7 jovens que encontraram desafios e vivências em comum. A partir disso, desenvolvemos o nosso projeto. Bom, antes de apresentar a nossa trajetória ao decorrer do ano, eu gostaria de explicar um pouco sobre o nosso desenvolvimento do processo da nossa logo. Ela foi desenvolvida a partir do processo criativo de 3 integrantes do grupo e, basicamente, queríamos representar a nossa luta pela inclusão de todos os ciclos dentro das empresas. Boa tarde, eu vou apresentar um pouco do problema. Pode passar. Bom, através das discussões do grupo e também tanto as pesquisas realizadas, chegando ao nosso problema, que seria a falta a falta de acesso, né, dos funcionários com útero, falta de acesso aos índices de higiene menstrual dentro desse ambiente empresarial, dentro do emprego, dentro do trabalho. E como referência ao problema encontrado pela equipe, temos a pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva em parceria com a Always, que mostra o fato de cerca de 5 milhões de pessoas com útero faltarem ao trabalho por falta de acesso a itens de higiene menstrual, gerando prejuízo ao país de mais de 10 milhões por ano. E mediante a esse problema e tendo em conta de que empresas não estão preparadas para suprir necessidades de funcionários em relação a produtos de higiene menstrual, o nosso público-alvo é justamente empresas que se preocupam e se interessam por pautas inclusivas. Em relação a vivências que eu já trouxe nas outras apresentações, nós tivemos a oportunidade de trazer outras vivências de pessoas com útero dentro do mercado de trabalho já, sendo que estas foram perguntadas sobre a questão de inclusão e se eles tinham acesso a esses itens de higiene menstrual dentro do ambiente de trabalho ou em outros locais que já passaram. Quanto a isso, eles responderam que não, em exceção de uma pessoa, mas, no geral, uma das perguntas que fizemos foi se o tema do Incluciclo, a nossa intenção, a nossa ideia de inclusão de itens de higiene dentro do mercado de trabalho seria uma boa ideia, e eles disseram com toda clareza que sim, pois a falta de acesso, tanto para eles quanto para outras pessoas, sejam cis ou trans, muito grande dentro do mercado de trabalho. E com base nessas entrevistas e em dados de mercado, nós conseguimos criar nossas 2 personas que estão presentes dentro do nosso guia. A primeira persona é a Camila.
ela tem 23 anos, é uma mulher cisgênero, ela mora em São Paulo e está terminando a sua graduação em tecnologia de informação e trabalha com análise de dados. O problema dela seria a falta de reposição dos itens de higiene menstrual dentro do banheiro feminino. O Cris tem 20 anos, é um homem transgênero, ele mora em São Paulo, está cursando comunicação social, estagiando na área de jornalismo, e o problema que ele encontra diariamente é a falta de acesso a itens de higiene menstrual dentro do banheiro masculino da sua empresa. Após a gente a gente encontrar nosso público-alvo, a nossa meta virou a criação de um guia educacional que deve ser até o final do ano ser divulgado para 50 empresas. Atrelado à nossa meta, o nosso objetivo foi, então, criar um guia com informações, materiais educacionais sobre menstruação, para que essas empresas pudessem implementar da melhor forma possível essa inclusão, né, em suas corporações. E esse guia, ele é direcionado diretamente para o RH dessas empresas. Bom, conforme foi dito anteriormente, nosso guia foi pensado e direcionado para o setor do RH das empresas. Então, a gente queria que o nosso guia trouxesse conteúdos educativos, mas, ao mesmo tempo, instigasse e despertasse a vontade desse setor de implementar melhorias propostas dentro do nosso guia. Então, abordamos temas como o que é uma pessoa com útero, higiene menstrual e por que ela é importante, por que é importante pensar nela dentro das empresas, como é um ciclo. Então, a gente também trouxe informações de períodos, como que funciona, como que as pessoas se comportam em determinados momentos do ciclo, se ela tem a criatividade aflorada, se impacta nas tomadas de decisões, entre outras coisas. E, justamente, a gente queria trazer soluções para reduzir esses impactos negativos de má distribuição dos itens de higiene e instigar o RH a fazer essas melhorias, não somente trazer coisas educativas e só. Bom, tendo consciência de que existem outros gêneros além do feminino e do masculino, criar um banheiro neutro é essencial para acolher todas essas pessoas. Então, o modelo do banheiro neutro ele foi desenvolvido no SketchUp, uma ferramenta muito utilizada no meu curso técnico, que é design interiores. E o molde do banheiro que a gente utilizou foi o próprio banheiro do Instituto Reciclar, que a gente fez as nossas alterações. Pode passar. Bom, a nossa máquina, o protótipo da nossa máquina também foi feita no SketchUp, porém a parte mecânica dela foi desenvolvida pelo pessoal de TI da nossa própria equipe. Bom, então essa outra solução que a gente encontrou foi construir uma máquina de absorventes, né? Diferente daqueles cestinhos, daquelas caixinhas de absorvente, a máquina, ela desperta uma curiosidade digital nas pessoas, uma curiosidade tecnológica. A gente queria algo fora da caixa, literalmente. Então, foi daí que surgiu a ideia dessa máquina. Essa máquina, ela utiliza um sistema chamado Arduino, que é nada mais do que essa primeira fotinha que vocês encontram aí nos slides. Essa plaquinha, ela é uma placa de hardware livre, que te auxilia, te ajuda em projetos de informática, programação, mas ela serve para te ajudar mesmo, porque além de ser muito funcional, é barato e, digamos que fácil de aprender, né? Visto que se a gente não tivesse utilizado os nossos conhecimentos que a gente aprende no nosso curso técnico de informática, o que a gente aprende também nas oficinas do Reciclar, de TIC, a gente não teria conseguido tirar do papel essa máquina com a qualidade que a gente tirou. Nos próximos slides, vocês vão ver vídeos de como essa máquina funciona. O primeiro vídeo, ele mostra um sensor que a gente colocou na máquina de proximidade. Então, quando a pessoa se aproxima, esse absorvente ele é liberado. E no outro vídeo, a gente mostra... A pessoa aproximou. A pessoa aproximou do sensor e esse absorvente ele foi liberado por meio de um servo, um motor que também é acoplado ao Arduino e fez com que esse absorvente fosse liberado. Lembrando que essa máquina, ela é totalmente personalizada às necessidades da empresa também.
A solução que encontramos para finalizar seriam sugestões para o RH. Nós desenvolvemos elas através do aplicativo Ibispaint para criarmos cartazes que pudessem ser usados de molde para que as equipes de RH de cada empresa pudessem usar de modelo para distribuir dentro do ambiente. Nós usamos nossas habilidades em publicidade, administração e marketing para criar os textos, as pesquisas e o desenvolvimento do design dos cartazes. E além dos cartazes, graças ao benchmark de uma colega técnica em RH, nós desenvolvemos outras soluções que podem ser adotadas pelo RH dessas empresas, que, por exemplo, palestras para exibir aos colaboradores o projeto e guia. E como falamos, tínhamos como meta divulgar nosso projeto para 50 empresas, e um dos principais feedbacks que recebemos é da assessoria de comunicação da atual deputada federal do estado de São Paulo, a Érica Hilton, que sempre se mostrou interessada pelo projeto e continuidade dele. Bom, esse foi o Incluciclo. Em nome de todos os integrantes, eu gostaria de agradecer pela atenção e eu espero que tenha ficado claro e nítido a nossa dedicação e entusiasmo assim, em desenvolver soluções que reduzam impactos negativos dentro das empresas. É isso. Muito obrigado pela apresentação, parabéns. Muito legal a gente ver as coisas se conectando, né? Uso da tecnologia, pensando aí na inclusão, enfim, muita coisa bacana. Para quem quiser acessar um pouquinho mais o projeto, o guia, ver um pouco esse protótipo da máquina, a gente tem aí o link já do Incluciclo e tem também o link para perguntas, comentários e sugestões e o nosso formulário de feedback, que eu não canso de falar. Mas a gente tem aqui já 2 comentários, um da Cristina, que está aqui, né? Também uma voluntária daquelas super presentes aqui, né? E ela diz o seguinte: parabéns, Grupo Incluciclo, solução simples e de grande impacto. E o Maércio comenta o seguinte: parabéns, apresentação muito boa de tema com baixa relevância em grande parte das empresas. Gostei muito da máquina. E a Deia coloca parabéns, projeto completo, consistente, necessário. Quantas aprendizagens aplicadas nas soluções. E a Bruna de Souza diz, excelente projeto e apresentação, parabéns ao time. Então, muito legal. Vamos ver se já tem alguma pergunta aqui, né? Qual foi a parte mais desafiadora da programação do protótipo? Além do Arduino, quais outras ferramentas vocês utilizaram para a produção dele? Bom, a parte mais difícil da programação foi justamente saber em que momento deveria ser liberado aquele absorvente, né? Qual a distância, né, que o Arduino ia entender que é para liberar. Foi também a programação do servomotor, juntamente com o Arduino. Então, tudo foi difícil, né? Mas, juntando os aprendizados, a gente conseguiu resolver essas questões. A gente não entendia nada de programação. Então, agora a gente finalmente conseguiu entender e conseguiu adaptar para o nosso projeto. Muito bacana. Eu vi também que vocês usaram cortadora laser, né? Quer falar, Alicia, alguma coisa? Eu te continuar, vou responder a pergunta da Cristina depois. Então segura aí um pouquinho. A Ana Paula Mota diz o seguinte, parabéns, algumas empresas costumam ignorar as dificuldades vividas pelas mulheres, né? Ou aqui pelas pessoas com útero, nos ambientes de trabalho, quando se encontram em seu período menstrual, situação que gera extremo constrangimento e desconforto. Amei a máquina e a ideia da inclusão. Vamos ver, já tem, então, mais uma perguntinha aqui, que diz o seguinte, vocês tiveram retorno de alguma empresa
como a solução foi recebida nas empresas. Infelizmente, devido ao atraso do nosso cronograma, nós não conseguimos enviar a tempo para termos uma resposta mais eficiente de como essas empresas colocariam o nosso projeto. Então, ainda não tivemos respostas de empresas, mas acredito que seja da vontade de toda a equipe dar continuidade ao projeto e ver as respostas e como nós iríamos incluir o nosso projeto dentro de cada empresa. Então, não é possível ainda responder essa mensagem, mas no quesito de como a solução foi recebida, pelo menos pela parte da assessoria da deputada federal Erika Hilton, foi recebida de maneira muito boa. Na verdade, eles elogiaram bastante e pediram só para nós darmos maiores explicações de como seria atribuído à equipe do RH todas as nossas soluções. Perfeito, muito obrigado, muitíssimo obrigado, parabéns pela apresentação. Eu fico aqui passando o dia vendo cada tema, é muito importante. A Cristina diz assim, a partir desse projeto, vocês podem prosseguir juntos e, quem sabe, até fundar uma startup dedicada a essa demanda e solução de máquina. Fica aí uma ideia, né, empreendedora, né? O tema já está aí na mão, metade do caminho, o protótipo testado, então dá para a gente seguir aí. Então, só lembrando, né, a gente está chegando já ao finalzinho da nossa amostra 2022, já vai deixar saudades aí para a gente estar juntinho aí em 2023 com outros projetos, né? Temos aqui a participação de muita gente, são parceiros, consultores técnicos, a nossa diretoria, nosso conselho, a equipe aqui presente, os nossos jovens estão todos lá embaixo assistindo, né, e comemorando as apresentações. Não sei se tem vazado o áudio aí, mas eu peço desculpas, né, porque às vezes eles batem palma lá embaixo, às vezes sobe o barulho aqui para cima. E aí eu queria já passar a palavra, então, para Bia chamar o nosso penúltimo grupo, para a nossa penúltima equipe de trabalho, Bia. Quem que vem aí? Agora vem o projeto No Clique Delas. Nossa penúltima apresentação dessa tarde tão especial. Boa apresentação, pessoal. Boa tarde, nós somos o grupo No Clique Delas. Nossa iniciativa nasceu em busca de garantir o espaço feminino nesse meio da tecnologia, onde as mulheres elas são reconhecidas, mas elas sofrem um certo preconceito. E com isso a gente trouxe um podcast. Pode passar. Essa é a nossa equipe, que é composta pela Stephanie, Gabi, Arthur e Lara. Bom, o nosso objetivo era incentivar o público de mulheres mais jovens que recém-ingressaram nessa área ou que estão cursando, como, por exemplo, as meninas do primeiro ano aqui do Reciclar que estão decidindo ainda cursar TI, ou mulheres que já estão cursando e vão entrar nisso como no mercado de trabalho. E a gente queria atender essas reais aflições de forma mais precisa, sabe? A gente queria aprofundar isso, a gente não queria que elas fossem só um número, a gente queria alcançar elas de forma humanitária, e que a gente queria trazer isso de forma mais pessoal mesmo. Por isso que a gente resolveu criar o podcast, que é como se fosse uma conversa para abraçar e confortar as reais dores dessas mulheres. Pode passar. Bom, a nossa meta era 100 reproduções no Spotify, 30 feedbacks no formulário que a gente divulgou e 50 seguidores no Instagram. A gente desenvolveu o podcast com entrevistas, relatos, né, de mulheres que atuam na área ou que estão cursando. E o episódio tem de meia hora a 40 minutos. Foi com meninas que já estudavam nessa área e com uma que já está nessa carreira mesmo há alguns anos.
Um dos nossos primeiros episódios foi com a Amanda, onde ela é uma das jovens do Reciclar, e ela contou um pouco para a gente sobre os seus métodos de estudo e também sobre as suas experiências como aluna do curso técnico de TI. Ela também contou um pouco sobre sua experiência no Hackatagro, que é um evento super importante dentro dessa área da tecnologia. Já no episódio seguinte, a gente teve a participação da Andressa. A Andressa, ela contou um pouco para a gente sobre autocomparação, autoestima, como lidar com isso, né? E também sobre suas vivências, porque ela também é uma jovem aqui do Reciclar e ela também faz o curso de TI. Ela contou um pouco para a gente sobre suas vivências e como é estar nesse meio quase majoritariamente masculino. Já no nosso episódio mais recente, a gente teve a participação da Camila, da executiva Camila. Ela contou bastante para a gente sobre suas experiências, além de como mulher dentro da tecnologia, mas também como mãe. Ela passou um pouco das suas vivências, também dentro da pandemia e como foi trabalhar nessa área, e também no home office. Bom, agora a gente trouxe uma foto da nossa equipe e da nossa consultora, que foi extremamente essencial para o nosso projeto. Ela sempre estava lá apoiando a gente, participou, sempre que a gente mandava mensagem, ela respondia. A nossa ligação com ela foi algo essencial, assim. A gente vivia fazendo reunião com ela para compartilhar como que estava andando o projeto. Ela nos passava dicas, nos auxiliava. Então, é isso. Muito obrigada para a nossa consultora Cissa. Bom, as nossas formas de divulgação foi uma mensagem que a gente produziu para enviar para o WhatsApp, porque, como eu falei, grande parte do nosso público-alvo estava no primeiro ano das mulheres do ano 1 do Reciclar, porque são meninas que pretendiam cursar o TI, né? E a taxa de desistência é exatamente nessa hora, porque por falta de apoio familiar, por falta de apoio das pessoas ao seu redor com amigos, elas desistem disso porque é dito como não feminino, né? E a gente queria alcançar essas meninas mesmo, que estão indecisas, são jovens, e elas estão querendo cursar. E a gente mandou mensagem no grupo do Reciclar do primeiro ano, para elas, com o link do nosso podcast e com o do formulário, e também foi divulgado através da divulgação boca a boca, né? Que a gente divulgava para pessoas próximas a gente, conversando mesmo sobre o nosso projeto. A gente conseguiu atingir 20 ouvintes no Spotify e do Google Forms que a gente enviou, tivemos 10 feedbacks e os nossos 30 seguidores no Instagram. Todos os feedbacks que a gente teve, independente do Spotify ou do Forms, foram muito positivos, foi uma aceitação muito boa e todo mundo que deixou algum comentário disse que gostou bastante do que ouviu. É isso, gente. Obrigada pela atenção, obrigada por ouvir. O nosso podcast está disponível no Spotify, tanto no site quanto no aplicativo, e no Acast, que é um aplicativo, que é um site, desculpa. Muito bacana, muito obrigado. Esse foi o do Clique Delas. A Bia já postou aí o link do Spotify para a gente acompanhar aí o podcast. Tem o link para perguntas, dúvidas, sugestões e críticas, né? Comentários, o que vocês puderem. E aí a gente tem também o formulário de feedback, né? Então, quem puder depois, se tiver um tempinho, compartilha conosco. Deixa eu ver se já chegou alguma pergunta, né? O que foi mais desafiador na edição dos podcasts, né? Às vezes, compilar o material todo acaba sendo não tão difícil como a edição. Conta aí para a gente um pouquinho. Bom, durante o projeto, a gente desenvolveu muitas habilidades socioemocionais e habilidades técnicas também, como, por exemplo, a edição do áudio, que a gente usou o programa Audacity. A gente também teve que ocupar o lugar de entrevistador. Então, assim, toda essa parte era muito novo para qualquer integrante do nosso grupo. Foi isso que foi desafiador, mas desenvolveu habilidades
essenciais para a gente, que é conversar, né? A gente teve que fazer uma conversa profissional, porque era um podcast voltado para o cunho profissional. Então, a gente desenvolveu isso, desenvolveu também aprender a editar. A gente nunca tinha mexido com esse programa de áudio, foi extremamente essencial para a gente. Nunca sabe como vai usar, mas é extremamente importante, né? A gente saber se portar nessas situações. E também na criação de roteiros, porque a gente precisava padronizar as entrevistas. Então, quando a gente criou os roteiros, precisava seguir o mesmo caminho para não ficar algo totalmente distoante, né? Acho que esse foi o nosso maior desafio, que a gente conseguiu suprir com excelência. Muito obrigado. Tem mais uma perguntinha aqui, que é, se vocês poderiam comentar um pouco mais como foi o processo de construção do roteiro dos podcasts. Então, a construção do roteiro foi na base das pesquisas que a gente fez lá no início do ano, quando a gente decidiu qual tema a gente ia tratar, né, qual problema a gente precisava resolver. A partir das pesquisas, a gente foi desenvolvendo perguntas, como, por exemplo, a taxa de desistência. E uma das perguntas no roteiro que a gente criou é como que foi para a mulher lidar com o apoio familiar e essas questões. Então, a partir de pesquisa, a gente desenvolveu perguntas para conseguir atingir melhor essas dores dessas mulheres. Perfeito, perfeito. E a gente tem aqui 2 comentários. A Deia diz o seguinte: parabéns por incentivar outras jovens a seguirem em frente. Se forem continuar com o projeto, tem indicações para entrevistas com mulheres que têm sucesso nessa área. E o Maércio diz assim: curioso para ver o trabalho. Vamos avançar. Reciclar está apoiando cursos em tecnologia, complementando os cursos técnicos, né? São aqueles cursos que a gente vem divulgando aí, né? Os nossos cursos de complementação em tecnologia, são os cursos livres, né? Parabéns, vamos convencer nossas jovens, né? Vamos mostrar que o lugar da tecnologia também é um espaço onde as mulheres, né, que não tem limite, que a mulher ela pode ocupar qualquer papel e ela pode sonhar, inclusive na área de tecnologia. Bia, vamos lá para fechar a nossa mostra 2022? Quem vem aí? Nossa última apresentação da tarde de hoje é da equipe de trabalho Autônomos SP. Boa apresentação, pessoal. Boa tarde, somos os Autônomos SP e hoje vamos apresentar o nosso projeto. Os integrantes são a Beatriz, a Fernanda, a Lavínia, a Rafaela, que sou eu, e a Vitória. Bom, encontramos como problema que durante a pandemia, muitas pessoas acabaram perdendo seus empregos, virando assim um trabalhador autônomo. E segundo dados do IBGE, no segundo trimestre de 2021, o Brasil atingiu um número recorde de 24,8 milhões de pessoas que viraram autônomas. Tínhamos como meta alavancar a venda de pelo menos 10 autônomos, através de dicas de marketing, boa comunicação e melhor conexão com seus clientes. E para alcançar esses 10 autônomos, decidimos fazer um site que tivesse todas as dúvidas desses autônomos esclarecidas e também que pudesse ter cursos para melhorar suas vendas. Bom, o nosso primeiro passo após o primeiro pitch foi encontrar o nosso público-alvo e nivelar ele. Sendo assim, a gente criou um Google Forms, onde a gente divulgou eles nas nossas redes sociais para alguns autônomos e tivemos a resposta que 80% dessas pessoas que responderam ao formulário eram de autônomos que trabalhavam com moda. Depois disso, entramos em contato com algum deles e conversamos sobre suas dificuldades e como cada um trabalhava. A gente teve um grande aprendizado nisso, porque a gente identificou que cada pessoa tem uma forma de trabalhar e o seu jeitinho de dar certo.
Depois dessa conversa, a gente iniciou a criação do nosso conteúdo em cima das dúvidas desses autônomos. Tivemos reunião com a consultora do nosso projeto, a Tati, que nos auxiliou muito nisso, e ela deu a dica da gente colocar cursos online no nosso site. Então, a gente finalizou a criação do nosso site, a gente fez pelo site Wix, que também foi um grande aprendizado, porque a gente nunca tinha mexido nele, mas a gente aprendeu muito, e fomos para a nossa divulgação, que foi um grande desafio, mas a gente conseguiu achar uma saída divulgando o nosso site nas nossas próprias redes sociais. Aqui está o QR Code do nosso site, e nosso site foi elaborado para os autônomos, e com dicas de como ter uma boa comunicação com o seu cliente, além de disponibilizar várias maquininhas que favorecem os autônomos. Também fizemos um compilado de vários sites de vendas com prós e contras, e também disponibilizamos vários links de cursos totalmente gratuito e que possam disponibilizar um certificado para esses autônomos. E junto com a divulgação, nós enviamos um formulário e a nossa meta era conseguir 10 autônomos, ajudar 10 autônomos. E nós ultrapassamos isso, conseguimos 19 autônomos. E desses autônomos que responderam, que viram nosso site, responderam nosso formulário, 76% falaram que o nosso site conseguiu ajudar de alguma forma, e 24% não. E recebemos feedbacks também, não só dos autônomos, mas também de pessoas que não são autônomas, que falaram que o nosso site, as informações que tem dentro dele, eles se sentiram beneficiados, essas pessoas que viram nosso site. Então, nós escolhemos 3 feedbacks para colocar aqui, para mostrar para vocês. Um é da Sandra, que ela fala sobre as redes sociais e como elas podem ajudar nas vendas, que ela disse que foi bem interessante colocar isso. O Josenildo, que falou das maquininhas, que nós escolhemos 4 maquininhas, as melhores maquininhas, 4 melhores maquininhas para esses autônomos poderem trabalhar com as menores taxas no mercado. Vemos tudo isso. E a Lucimara, que ela disse que o nosso site foi super fácil de ser acessado e bem explicativo. E é isso. Obrigada pela atenção de todos. Muito obrigado, parabéns pela apresentação. E a gente tem aqui, novamente, para finalizar, o link do site do Autônomos SP, e nós temos também o link no nosso Slido para perguntas, dúvidas, comentários, sugestões. Nós temos também o nosso formulário de feedbacks, né, para que a gente possa depois fazer esse apanhado, voltar com as equipes de trabalho, entender quais foram os pontos altos, o que dá para a gente melhorar, ter ali um feedback um pouco mais esquematizado, para que a gente possa seguir melhorando, seguir ajustando, né, todos os pontos e ver quais são as lições aprendidas. Apareceu aqui já 2 perguntinhas, e aí é o seguinte: primeira pergunta é uma curiosidade. Alguém do grupo pensa em empreender ou ser autônomo? Conta aí pra gente. Daqui do grupo, não temos ninguém que quer ser um autônomo, ainda quer criar uma empresa, um negócio. Porém, aqui no grupo tem familiares que são autônomos. Então, isso também foi uma forma da gente vir com esse projeto, levantar esse projeto. Ótimo, respondidíssimo. E aí, mais uma pergunta. Vocês trazem muitos dados e conteúdos práticos para profissionais autônomos. Como foi a pesquisa e seleção dessas informações? Foi bem interessante, porque tinha conteúdos que nós não sabíamos direito, então os educadores do Reciclar nos ajudaram,
Teve uma autônoma que é amiga de uma educadora nossa, a Flávia, essa autônoma se chama Alê, e ela nos ajudou muito nesse processo de conteúdo, tanto que algumas dicas que tem lá são em base às nossas reuniões que tivemos, e foi bem interessante. Perfeito, perfeito. E aí tem um comentário da Déia Almeida, dizendo muito importante apoiar os empreendedores autônomos, parabéns. Né? E com essa apresentação, a gente encerra aqui o nosso segundo dia da nossa mostra de projetos das oficinas criativas de soluções, que é um dos pilares da nossa metodologia, né? É quando a gente trabalha para o projeto de maneira interdisciplinar, onde temos ali um mix de educadores, que são educadores que trazem ali a licenciatura, né? Uma vivência já pedagógica, com educadores que também são do mercado e têm já uma visão de empresa, né? Trazendo tudo isso. E eu queria aproveitar, então, para dizer e reafirmar o meu compromisso, né, Bia? A gente vai finalizar aqui, já vamos esquematizar um e-mail com todos os links das apresentações, para que a gente não perca nada e possa curtir um pouco o trabalho que os nossos jovens fizeram, né, ao longo desse ano de 2022, tanto os jovens do primeiro ano que apresentaram ontem, foram 12 apresentações, como os jovens que apresentaram hoje, nesse segundo ano, né, os jovens que estão aí já um pouco mais avançada na nossa trilha de 3 anos de formação, né? Então, cabe lembrar que esses jovens são jovens que já estão aí fazendo a formação no curso técnico, também, além da formação interna aqui do próprio Instituto Reciclar. Gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês, o tempo, né? Agradecer toda a nossa diretoria, a nossa equipe aqui interna, agradecer, né, nosso conselho e também todos os educadores, a equipe que está aqui, principalmente os jovens que são os protagonistas dessa grande mostra e que são a estrela aí da nossa tarde. E para finalizar, queria agradecer e passar aqui a palavra para o nosso presidente, Maércio, falar um pouquinho com os nossos jovens. Maércio, a palavra é sua. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Aliviados com o término das apresentações? Imagino que sim, né? E provavelmente ansiosos aí pelas férias. Falta pouquinho, né, Rafael? Mais 3 semanas, 2, 3 semanas, né? Mas acho que não são só vocês que estão aliviados também, não. Cadê o Carlos? O Carlos? Conta pra gente como está o seu alívio hoje, depois de terminar dessa fase. Acho que é bem importante, né? Boa tarde a todos. Acho que para nós concluir essa etapa é o processo de finalização de toda a etapa formativa do Reciclar ao longo do ano, tanto para o primeiro quanto para o segundo ano. Os jovens do segundo ano que muitos já estão se formando nos cursos técnicos no final desse ano, ano que vem concluindo o processo. Então, é uma etapa que chancela toda a formação que eles tiveram nesses 2 anos de Reciclar até aqui. Bom, pessoal, é muito gostoso participar dessa parte, né, do trabalho de vocês, tanto ontem, né, com a turma do primeiro ano, como hoje. E a gente viu assim um monte de temas interessantes, apresentações super bem feitas, uma desenvoltura verbal também muito boa, muita maturidade, né, em todos vocês. Eu fico muito orgulhoso, acho que essa é a palavra, né, de fazer parte do Reciclar, e fico muito orgulhoso quando eu vejo a evolução desse aprendizado, né, como forma de catapultar vocês
numa vida profissional, autônomo, empreendedorismo. Você pulou ali, eu fiz um comentário do empreendedorismo, mas eu fui tão afobado que eu botei antes da Bia botar os links. Então, eu coloquei lá que eu achei muito legal ter um tema também ligado ao empreendedorismo e sugeri que se abra um espaço no site, já que está lidando com gente que já está atuando como autônomo, né, que se abra um espaço no site para colocar as dicas que essas pessoas passam de como elas desenvolvem os seus negócios. Mas, enfim, voltando ao meu orgulho aí, eu fico muito orgulhoso de ver a evolução do aprendizado de vocês, o esforço de vocês e tudo isso expresso na qualidade do que a gente viu ontem e do que eu vi hoje. Então, só tenho a agradecer, desejar que vocês tenham um bom término de curso este ano, né? Tenham boas férias e que sigam firmes no curso técnico e, logo, logo, se já não for o caso, num bom emprego, num emprego que faça jus ao esforço de vocês. Eu queria agradecer a toda a equipe aí do Reciclar, que trabalhou, né, para que tudo isso acontecesse, especialmente a equipe de educação, e expresso o agradecimento na equipe de educação, na pessoa, obviamente, do Rafael, que é nosso mestre de cerimônias, dentre outras coisas, né, Rafael? E da Natália também, né, da coordenadora educacional, que também trabalhou arduamente, da Bia, né, que já participa há muitos anos aí e conduz, ajuda no nosso processo. Enfim, agradecer a todos vocês, agradecer aos consultores, né, que dedicaram o seu tempo para apoiar esses projetos, ao Carlos, enfim. Mas, acima de tudo, a todos vocês. E não bate palma não, que a gente é que tem que bater palma para vocês, tá bom? É isso aí, moçada. Boa sorte. Muito obrigado e aguardamos todos em 2023 com novos projetos. Até lá, tchau, tchau.